Oi pessoal, tudo bem? Olha, nós vamos começar agora uma live com a numeróloga Delfina Manente. Nós vamos falar sobre numerologia. A Delfina tem mais de 40 anos de atuação e ela me convidou para essa live e eu falei, vamos lá, vamos levar para o pessoal um pouco sobre numerologia. Ela vai responder, é adivinhação, não é? Quem pode fazer numerologia, a partir de que idade, para que a numerologia serve? A Delfina já vai entrar e aí vocês vão acompanhar essa live junto com ela. Vou falar um pouquinho de quem é a Delfina, para quem já está nos acompanhando. A Delfina é italiana, ela nasceu na Itália, veio para o Brasil na década de 60, fez curso de numerologia na Itália, na França, estudou também em vários lugares do mundo, como San Marino, Nice. Então ela tem um repertório muito grande, não só em numerologia, ela é formada em história, e então ela vai falar um pouco sobre toda a experiência, todo o know-how dela de mais de 10 mil atendimentos no mundo inteiro. Ela já vai entrar e assim que ela entrar, a gente coloca ela aqui. Se vocês tiverem perguntas, podem me mandar também, viu? É a primeira vez que... Aqui, vamos lá. Delfina tá aqui. Já vai chegando. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, podem mandar. A gente vai começar conversando. Delfina, tudo bem? Tudo bem, Hugo, como vai? Eu tô bem, e você? Prazer conversar com você sempre. O prazer é todo meu. Prazer é todo meu. Ô, Delfina, eu já apresentei um pouco você, mas eu quero te Sim, apresentar novamente agora na sua presença. sim, Você é italiana, né? Nasceu na sim, Itália, veio para o Brasil na década de 60, fez certo. curso de numerologia na França, na Itália. Você cursou também em ciência política, né? Na Itália, certo? Isso. Estudos sociais você fez aqui no Brasil, Estudos certo? sociais, geografia, história, pós-graduado em história medieval e bastante coisa, né? Um pouquinho de cada coisa, mas foi muito E, bom. e isso tudo você fez, mas também sem abandonar a numerologia, né? Na verdade, Hugo, é assim, eu sempre gostei de coisas diferentes, desde a minha infância. Então, sempre ouvi falar de várias coisas, etc. Quando eu fiz o curso de pós-medieval, aconteceu uma coisa inusitada. O professor da história medieval, ele deu uma prova em dupla para praticamente 200 pessoas, 200 professores, todos professores já formados em várias outras, em história e também em outras matérias, antropologia e tudo. Bom, enfim, esse professor demorou acho que uns 3 meses para devolver a prova. Quando ele devolveu a prova, todos tiraram a 2, 2,5, 1,5. Então todo mundo falou: o que, que é isso? Entendeu? Mais de 200 alunos numa sala Com esse desempenho. com esse Péssimo desempenho. desempenho. Então eu olhei minha prova, eu falei, bom, mas esse cara, se todo mundo está reclamando, ele simplesmente, a gente não entendeu o que ele falou. 200 pessoas não entenderam o que ele queria, é muito difícil. Uhum. Aí eu levantei e fui conversando com ele, né? Era uma sala gigante, lá na faculdade de Moema, lá em Moema, era dos padres, e aí ele falou assim, não, porque vocês não entenderam, não compreenderam, não sei o quê, ppp, não respondia o meu questionamento. E aí eu comecei a discutir com ele, entendeu? Eu falei, você tem que dar o seu parecer e explicar por que que nós todos erramos. Porque nós todos erramos. E ele começou a bater boca, mandou eu sentar. E aí que não prestou. Aí eu fui lá para frente, discuti com ele, e aí todos, quer dizer, já a sala toda em alvoroço, tudo. E o que que aconteceu? Nisso entrou o reitor, que eu naquela época trabalhava em turismo e trabalhava com congregações, né? Congregações religiosas para mandar para viajar. Da E Terra Santa. para ir para Roma, eles faziam, na época que tinha os voos charter e na época do depósito compulsório, onde os padres
os religiosos não pagavam o depósito compulsório. E ele me disse, aí o reitor entrou porque me conhecia. Ele falou, o que está acontecendo? Né? Aí eu falei, olha, ele fez uma prova, explicamos, ele viu todo aquele alvoroço na sala, falou, ó, o interessante seria, o senhor, já que eles não entenderam, você tem que fazer alguma coisa, dar um trabalho, alguma coisa. Bom, dito e feito, ele na aula seguinte, ele veio e fez os grupos, fez as duplas como tinham sido feitas na prova. E colocou na lousa, né? Naquela época era lousa. Então, colocou tudo na lousa, os grupos, e falava, fulano de tal com Beltrano vai fazer esse trabalho, não sei o quê, blá, 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 blá. E eu, nada. Eu e a minha colega Rosa, nada. Aí a Rosa falou, ele vai ferrar com a gente, ele vai ferrar com a gente. Quando chegou nos últimos, o que sobrou? Sobrou numerologia, sobrou pedagogia da Idade Média. A pedagogia da Idade Média são só livros transcritos, livros religiosos, livros de seitas. Então, onde ele perguntava, ele falou, eu quero tudo que fale sobre essa área, essa pedagogia. Então, o que aconteceu? Nós não tínhamos material naquela época, não tinha o Google, entendeu? Era tudo enciclopédia ou Barça, né? Mas também a Barça não era suficiente para o tipo de trabalho dele, para aquele tipo de nível de trabalho. Então, como eu tinha facilidade com os consulados, e com a cultura inglesa, com a italiana, eu fui em todos esses lugares e pesquisei, porque eu sabia que eles tinham livros referentes àquela época. Então, trouxe na Aliança Francesa e trouxe aquele mundaréu de livro que a mesa da sala de jantar da minha mãe ficou lotada de livros. E aí, para ler todos os livros. Aí eu tinha uma amiga que era professora de francês, da Aliança Francesa, tinha uma outra que era professora de alemão. Então, para cada um, eu fui distribuindo os livros, comprei um gravador cassete, e dei as fitas, falei, olha, pelo amor de Deus, vocês me ajudem, né? Vamos lendo. Vou lendo. Concluindo, para não seguir mais com essa história. Todos esses livros se referiam muita coisa sobre magia negra, sobre seitas, sobre numerologia, e tudo voltado para o lado místico, o lado religioso, os santos da época, né, que surgiam nesse período, a transcrição de Bíblias, São Tomás de Aquino. Então, pipocou várias ideias nesse sentido. E aquilo ficou guardado comigo, muitos anos, né? Eu achei muito interessante. Até que chegou um dia que conheci uma pessoa, e essa pessoa me disse, você adquiriu tanto conhecimento e você não utiliza esse seu conhecimento. E eu falei, mas que tipo de conhecimento? Ele falou, o que você aprendeu, o que você leu, o que você sabe? Eu falei, um monte de coisa. Então, ele pegou e falou disso para mim assim, nessa reunião tinha várias pessoas, e para uma dessas pessoas ele pediu, falou, por favor, passe o seu nome para ela e a sua data de nascimento. Aí eu fiquei sem saber, ele falou, pode escrever, ele escreva. Escrevi o nome dele, pus a data de nascimento, aí ele falou, então, agora você olha para isso e trabalha. Eu falei, seu Assis, eu não sei o que é isso, não dá para me identificar. Ele falou, faça o que a sua mão fizer, deixa a sua mão andar e o seu cérebro funcionar, entendeu? E leia. Bom, aí eu falei, os caras é meio maluco, né? Me manda fazer uma coisa dessa, quer dizer, eu assim, toda certinha matematicamente, e aí comecei, e pronto. Aí eu comecei a falar o que eu achava, que era, não se era certo ou se era errado, entendeu? Mas eu comecei a falar. E realmente as coisas bateram. Aí, a partir daí, eu entendi toda aquela leitura lá atrás que eu tinha feito
em termos de numerologia. Aí onde eu voltei a pesquisar sobre o assunto e vi que realmente, e peguei a linha, porque tem várias numerologias, tem a numerologia ocidental, tem a cabalística, eu me identifiquei mais com a cabalística. Então, comecei a estudar a numerologia cabalística. E daí, o que surgiu? Surgiram a minha experiência, eu comecei a atender as pessoas em relação aos números. Hoje, por exemplo, nos textos escritos por mim, eles, vamos dizer, não tem uma literatura igual. A minha literatura é única, é aquilo que eu escrevi, mediante o conhecimento. Diga. Você que criou a sua numerologia, o que você faz, então, no caso, depois eu vou mostrar que você fez para mim no meu aniversário, aquilo é criação sua? Aquilo é criação minha. O modo de fazer, o modo de somar, o modo de fazer a apresentação, de colocar mais dados fundamentais, porque às vezes as pessoas falam sobre o meu nome é Silvia. O que significa o Silvia? O nome Silvia significa, de uma certa maneira, são 5 letras. Então, 5 letras, o que significa? Que é uma pessoa espiritualizada, que é uma pessoa que tem paciência para ouvir. Mas e o resto? Né? Tem o Silvia, Maria, Joaquina, Trabuço, um exemplo. Você tem que analisar cada nome e somar esses nomes, somar o primeiro com o segundo com o terceiro com o quarto e o quarto com o quinto. Aí você tem um resultado, aí você vai somar esse resultado com o outro, com o segundo resultado com o terceiro. E assim você vai formando uma pirâmide inversa, onde você vai encontrar todos esses números, os quais eles dizem respeito à sua personalidade, ao seu modo de agir, ao seu modo de vida, aquilo que você consegue atingir durante todo o período da sua existência, e como você pode mudar. Então, você vai encontrar vários números que podem ser negativos e vários outros números que são positivos. Então, a numerologia, o que ela mostra? Ela encaminha você para que você entenda o seu processo de dificuldade, que às vezes a pessoa já tem consciência disso, a maioria das pessoas tem consciência disso, e o modo de você corrigir esse sistema errado. Então, através do quê? Dos números positivos. Você dar foco para os números que são positivos e descartar ou tentar diminuir os que são negativos, né? Não, a gente não pode descartar, Hugo, sabe por quê? O negativo, às vezes, ele é tão forte na pessoa que ela precisa ter, quando eu falo com a pessoa, ela precisa ter uma consciência absoluta do que ela faz de errado. E que aquele número está afetando muito, às vezes, a existência dela. Ou afetando muito na área profissional, ou afetando na área afetiva, seja qual área for. Então, ela precisa entender esse processo. E aí eu vou falar do número positivo. A primeira coisa que eu falo para as pessoas são os números negativos. Entendeu? Primeira coisa, não tem outra coisa. Então, o número positivo, eu vou mostrar, olha, você tem esse número aqui, vamos dizer, você tem o número 13, que não é um número ruim, é um número de mudanças, de transformações, mas de morte também. E também, por exemplo, são pessoas que demoram a romper com alguma relação afetiva, uma relação profissional, demoram para dizer. Mas chega um momento que ela acaba rompendo. Às vezes é muito tarde. Então, o que a gente precisa ensinar para essas pessoas? Que elas, diante de todas essas dificuldades que têm em decorrência do número 13, de ter essa paciência, de ficar esperando, tem que terminar ali naquele momento, para ela recomeçar novamente. Entendeu? Então, por isso que eu falo, eu cito o negativo e falo, olha, então você tem esse lado negativo, o que você precisa aprender? A ser mais decidida. Como é pela decisão? Que número eu tenho de decisão? Eu tenho o número 11, eu tenho o número 30, eu tenho o número 29. Quer dizer, então esses números, eles vão te dar as diretrizes para você continuar. Entendeu? É assim que funciona.
Não é uma coisa assim do outro mundo, é muito fácil. Ô, Delfina, tem uma pergunta já aqui, mas eu vou Sim. deixar ela para depois. É da Mari Tavares. Ela quer saber como exatamente esses primeiros números que formam essa pirâmide. Ela quer entender, por exemplo, no nome Hugo. Como é que você descobre que ali tem um número? No Santos e no Rocha. Meu nome, Hugo Santos Rocha. Como é que tem um número ali? Mas eu vou deixar essa pergunta para depois, você responde ela depois, porque você já começou contando como é que foi a sua introdução ao universo da numerologia e já explicou um pouco o que é a numerologia de maneira muito clara. Eu acho que o pessoal conseguiu compreender. Para você que entrou agora, essa é Delfina Manente, ela é numeróloga há mais de 40 anos e já atendeu mais de 10 mil pessoas. É isso, Delfina? Eu estou falando 10 mil, já Ah, passou de 10 mil, né? bem mais, bem mais, bem mais, bem Ó, mais. eu, eu quero aproveitar que nós estamos já entramos no assunto numerologia e quero saber a partir de que idade que uma pessoa pode fazer a sua numerologia. Tem uma idade específica? Melhor Não, hora? não tem idade específica, Hugo. Primeiro você tem o bebê que vai nascer. Os pais já podem escolher, podem escolher o nome dessa criança. Não, não significa que só o nome, que eu quero deixar mais bem claro, vale como uma numerologia completa. A numerologia completa, ela tem que ser feita o nome, alguns números das somas da data de nascimento, mais a cidade natal, ou o município que ele nasceu, mais o estado e mais o país. Todos eles são analisados, e se você, da sua numerologia, você viu que cada fase foi analisada independentemente uma da outra. Mas no final você tem a composição de todos os números que surgiram diante de todos esses dados. A partir daí, o que, que você faz? Você vai ver que você tem conclusões numéricas, né? Às vezes as pessoas, na conclusão, ela vai encontrar 2 números ou 3 números. Esses números são gerados por toda essa gama. Só que, por exemplo, para você chegar, vamos dizer, eu tenho o número 72, nossa, é bárbaro, entendeu? Eu posso fazer o que eu quiser, não sei o quê, papapá, papapá. Bom, mas para você chegar lá no 72, você teve que passar por uma série de provações, as quais você teve que aprender a lidar com elas para você obter o sucesso. Então, Uhum. então, quando você pergunta, tudo bem, a criança vai fazer a numerologia, os pais eles escolhem 4, 5, às vezes 6 nomes, eles passam esses 6 nomes, aquelas, vamos dizer, aquelas mães que já programaram o nascimento através de um parto cesáreo, já me passam a data. Aí é muito mais fácil de você elaborar o nome. Quando essa mãe não tem um parto cesáreo, o que, que deve se esperar? Deve se esperar o dia, escolhemos o nome ficou perfeito, temos que escolher, de acordo com a idade, de acordo com o dia, mês e ano de nascimento, você vai fazer o resto da numerologia. E às vezes não combina, entendeu? Aquele nome perfeito que está lá em cima, ele não combina com o resto. Então, ele dá como final um 12, um 16, entendeu? Um 27, que não são números positivos, um 45, entendeu? Então, você está plantando uma coisa negativa. Então, tudo isso precisa ser estudado antes de fazer. A numerologia você pode fazer com 20 anos, com 30 anos, com 10 anos, 60 anos, quando a pessoa tiver a vontade de, inclusive, de mudar. Porque a numerologia é o que ela indica. Você precisa mudar para você melhorar. Então, a coisa não acontece por bruxaria, entendeu? Não acontece por adivinhação, nada. Acontece através da sua ação. Então, cada ação, ela tem uma reação, tá certo? Isso Vou é o pegar quê? um gancho que você falou. Vou pegar o gancho que você falou. Você Sim. disse que numerologia, sobre numerologia, bruxaria, explica para o pessoal. Tem gente que tem dúvida. Numerologia, adivinhação, é o quê? Como é que funciona? É matemática, né? É assim, Hugo, deixa eu te falar. A numerologia,
ela é baseada em matemática. Ela é um estudo das potências, das letras e dos números que existem de todo esse complexo que eu te expliquei. Uhum. Então, quando você estuda isso, você vai ver que aquele número ali, o que eu estou te falando, ele vai te dar a base do negativo e do positivo, entendeu? Mas não é uma adivinhação. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos dizer que, por exemplo, nós estamos em campanha política agora, né? Certo. Então, o que que acontece? Vários políticos perguntam, olha, no meu estado, eu tenho esse preferencial, quem vai ganhar, né, como prefeito? Aí, o que que eu preciso fazer? Só para você entender. O que que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o estado, analisar o estado, eu tenho que fazer a numerologia do estado, Essa numerologia do estado vai me dar uma composição de números e um final de números. Estão lá reservados. Aí eu vou pegar o nome do candidato. Ah, tem três candidatos que estão na frente. Ah, então tá bom. Vamos analisar. E vamos fazer a numerologia de todos eles. Integralmente, tudo, 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 tudo. Muito bem. Aí o que que eu tenho? Um resultado. Ok. Esse resultado nós vamos pegar e ver quais são os números iguais que existem entre eles. E quais são os números que prevalecem no estado ou na cidade, entendeu? Na cidade que ele está sendo eleito, e ver qual é a potencialidade deles naquele período de ganhar. Então, você faz o estudo completo, você acerta assim, na cabeça. E não é adivinhação, porque você está olhando todos os números e matematicamente você conclui que aquele número, por exemplo, o Brasil tem o número 51, tem o 65, tem. é, é, Aí você, para eleger um presidente da República, ah, bom, então tem esses daqui, os números finais deles são iguais. Mas o que que difere entre um e outro? O que que vai definir? Então vamos ver os outros números que o Brasil tem, tá? Ou outros números que o Estado tem, ou outros números que o município tem. E aí você faz a comparação e você chega ao diagnóstico final. Então, não é adivinhação, não é previsão. É matemática. Ó, eu vou Matemática, por continuar exemplo, nesse assunto. eu vou só completando aqui. Eu não faço a numerologia diária. A numerologia diária são as possibilidades que aqueles números geram para aquilo acontecer. É isso. Então eu vou analisar um dia, ele tem 7 números. Então eu tenho que analisar todos os 7 e a composição deles para dizer, olha, a possibilidade é essa, a possibilidade é aquela, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. É isso. Ficou Vamos seguir claro? nesse assunto. Não, ficou perfeito. Vamos seguir nesse assunto político, mas antes eu quero ler um comentário aqui que a Neuza Sack colocou, falando que está adorando ouvir você falar. A Maria Amália também disse que legal, está gostando do que viu. E a Cris Marcondes acabou de entrar também, já mandou palminha. O pessoal está gostando do que você está passando aqui. Vamos seguir nesse assunto político. Você falou que nós estamos em período eleitoral. Teve uma pergunta a respeito disso. É possível escolher um candidato através da numerologia? No caso, se eu quero... eu estou aqui no interior de São Paulo, numa cidadezinha pequena, tem 3 candidatos. Eu falo, Delfina, eu quero escolher a pessoa certa para administrar a cidade. É possível? Tem como? Não, não é pelo número que você olha, por exemplo, o número eleitoral, né? Aquele número eleitoral pode favorecer ou pode desfavorecer esse candidato. Porém, não é adequadamente se você não fizer todo o cálculo, aquilo que nós acabamos de falar. Entendeu? Para eu saber quem é o melhor, eu tenho que ter um estudo da cidade, dos candidatos e fazer uma análise entre eles. E aí dizer, olha, este aqui é o melhor. Né? Então, por exemplo, você tem uma legenda lá, você tem 14, vamos dizer, 14, deixa eu ver, 14, 19, 111. 45. 14, hein? Não entendi. 19, 45.
19, 45. Então, você tem que somar, olha, 9, 1, 10, 10, 15, dá 19. Então, se essa pessoa se associar, quer dizer, com essa legenda, tá? Com esse soma de números aí, se ela se associar a alguém que favoreça ele de um modo mais, ele precisa ter uma sociedade, ele tem que ter uma composição adequada. A possibilidade dele vencer é grande. E qual o determinante dessa pessoa, dela passar para a população? Né? Qual é o determinante? É ele falar sobre união, pacificação, sociedades, religião, entendeu? Comprometimento. São, então, esses, vamos dizer, as palavras dos quais o discurso dele tem que ser voltado para esse lado. Porque aí ele favorece o número 19, o qual está dando possibilidade dele ganhar. Entendeu? Perfeito, perfeito. Nessas suas 10 mil, desses 10 mil, mais de 10 mil atendimentos que você já fez, teve muito político? Muito, sempre tem muito político. Tem político nacional, internacional, americano, argentino, italiano, alemão, francês, tem vários, não são canadenses. Não é vamos dizer, um Não é segmento. exclusividade dos brasileiros. Não entendi. Não é exclusividade dos brasileiros, então. Não, Dos não é. políticos brasileiros. Não, não. É uma coisa que, por exemplo, ela tomou vulto, essas consultas internacionais, tomou vulto é, com o Clinton, com Bill Clinton. Então, Ele era adepto. ele não era adepto, ele veio para o Brasil, eu atendi uma outra pessoa, e ele era pré-candidato aos Estados Unidos. E ele, naquele período, então, essa outra pessoa que também era político, me falou, Delfina, você poderia conversar um pouco com ele? Eu falei, aonde? Ele falou, por telefone mesmo. Eu falei, tudo bem. Então, eu fiz a numerologia dele e dei todas as diretrizes para ele. Que ele ia ganhar, que ia acontecer isso, que ele ia ser reeleito, que ia... Bom, daí em diante, se alastrou todo esse lado político internacional, tá? Então, Vamos lá. eu ainda atendo gente lá dos Estados Unidos. Agora, nos últimos 10, 20 anos, 20 anos, últimos 20 anos, nós tivemos aí Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro. Temos 5, não precisa dizer quem ou quantos, mas tiveram presidentes que se consultaram com você? Sim. Perfeito, perfeito. É isso então. Agora, vou mudar um pouco esse assunto político, eu quero saber como é que funciona a numerologia, por exemplo, de um carro. Eu comprei um carro e quero colocar uma placa com um número ideal porque tem gente que é muito preocupado com isso. Como é que funciona essa questão? É possível fazer isso? Sim. A placa antiga que nós tínhamos, agora temos uma outra, né, misturada letras e números, de uma forma. A outra, porque também não existe o município nem o estado. A chapa antiga, você tem que analisar o valor das letras que compõem, vamos dizer, as 3 letras vão determinar um número. E mais a soma dos números da chapa é outro número. Aí você tem São Paulo, né, que o município é São Paulo, estou me referindo aqui em São Paulo, mas pode ser Rio de Janeiro, pode ser qualquer cidade. Você vai somar o valor de São Paulo e mais a cidade de São Paulo. Então, você vai somar esses 4 números, aí você vai ter uma boa... se você tem uma boa ou não, como é que chama? Uma placa boa. Mas o que acontece? Às vezes, a soma dos números é boa, mas a soma das letras é boa. Mas quando você junta os dois, não é boa. Então, já morreu a chapa, entendeu? Então, não tem como. Então, a pessoa fala, eu vou escolher essa chapa, tal, me ligam. Mas eu falo, bom, tudo bem, você vai comprar o carro? Então, procure o carro novo
você procure com o despachante, ele te dá uma lista de todas as placas e eu vou escolher uma delas para você, que se encaixa com você. Então, às vezes, vem uma lista ali de 50 chapas, 60 chapas, 100 chapas, entendeu? E, às vezes, para aquela pessoa, eu vou achar uma chapa só. Então, o que que eu tenho que compor os números para ver se o despachante consegue aquele número para ele, entendeu? É assim. Ó, E na atual, eu, como é que você vai fazer? Na atual, nós temos uma chapa atual, que é a mistura é, de letras e números. Então, vamos dizer, você tem A27, B48. Então, você tem que pegar o A, que tem o valor dele, mais o 2, mais 7, mais a outra, que eu não lembro o nome, que eu falei já agora, a outra letra, e o resto dos é, números. Você vai somar. Então, esse vai ser um único número entre letras, porque eles estão na mesma linha. Nós vamos só transformar as letras em números. Esse resultado vai ser somado, o que, que aparece na chapa? Brasil. Então, você vai colocar o valor do Brasil e ver o resultado da chapa. É assim. perfeito. Vamos fazer, então, aquela pergunta que a Mari Tavares tinha feito e Sim. aproveitar e esclarecer um pouco melhor essa questão, porque a Mari Andolfato, que está nos prestigiando e assistindo, ela achou um pouco confuso a explicação da placa. Então, vamos lá. A questão da Mari Tavares trouxe a seguinte pergunta: como é que funciona o significado de cada número e como é que eles foram definidos? A letra, no caso, Hugo, são 4 letras, você faz uma soma acima disso. Como é que como é que foi definido cada número dessas letras? Essas letras, o abecedário, elas têm, cada consoante, cada vogal tem o seu valor numérico. Então, de onde vem esse valor numérico? Esse valor numérico vem já muito antigo. Então, vem desde o período da Cabala. Então, você vai ter vários números, os quais se referem à Cabala. E esses números foram transcritos e adaptados à numerologia. Então, hoje você ouve falar, a minha numerologia, eu faço a numerologia cabalística. Então, essa codificação foi feita nesse período, quer dizer, muito antigo. Então, hoje, você utiliza essa mesma numeração, mas, por exemplo, vamos supor, na Cabala tem o número 78. O meu número 78, ele tem um terço de, vamos dizer, de composição daquilo que representa. Os outros 2 terços foram através do quê? Quando você atende uma pessoa, você vê que o número 78 está lá. Então, você vai falar uma coisa e você consegue ver, diante das características dele, que foram determinadas por mim durante todo esse processo de anos de estudo, e que aparece o que significa, entendeu? Que não, às vezes, não está relacionado à cabala. Deu para entender ou Ah, não? eu entendi, espero que o pessoal tenha entendido. Quem não entendeu, se alguém teve dificuldade para entender ainda, é só mandar. Que não entendeu, a Videofina volta. Eu tenho uma pergunta da Cris, que fez agora. Ô Mari Andolfato, se você me explica um pouco o que você achou confuso na explicação sobre as placas, que a Delfina, você manda, eu peço para a Delfina falar novamente. A pergunta da Cris é a seguinte, Delfina. Existe algum número que seja bom para a placa de carro ou tudo depende do proprietário? Não, a placa de carro não depende do proprietário. Deixa bem claro isso. A placa do carro, para que você faz uma numerologia de placa do carro? Para você não ter acidente, para você não ser roubado, para o seu carro não ser riscado, para você viajar mais tranquilo, não ter problemas mecânicos, entendeu? Essa é a função da chapa do carro. Então, por exemplo, vamos dizer, você tem que somar tudo, você tem que saber todos os valores e tem que somar tudo. Então, vamos dizer que o número final deu o número 12. Um exemplo. Ah, Delfina, o que representa o 12? No final. Eu falo assim, olha, não é um número bom, porque é um número do sacrifício, ele vai quebrar muito, ele vai te dar muito problema mecânico, então não compensa você pegar esse número de chapa. Então, o outro fala,
o outro número, vamos dizer, deu 23, né? Um exemplo. Então, esse número 23, o que, que ele vai representar numa chapa de carro? O número 23 diz assim: esse carro será utilizado para que você ganhe dinheiro com ele. Então, é um carro que vai transportar você para bons negócios e que também você vai ter segurança em dirigir. É isso, na verdade. Perfeito. Você falou negócios, falou bons negócios, numerologia nos negócios. Um número, por exemplo, do endereço que a pessoa está colocando, ou o nome do estabelecimento, pode influenciar no bom resultado ou no mau resultado da pessoa? Sim, sim. Por exemplo, você vai fazer uma análise, como se a pessoa vai abrir um local, né? Vai abrir um negócio no local, um comércio, que seja. O que precisa analisar? Você vai ter para os dados desse endereço, você precisa saber o nome da rua, anexar o número, o bairro, o CEP, a cidade, o estado e o país. Sempre você tem que destrinchar tudo. Não adianta você falar, olha, o número deu 12. Bom, e daí? E o resto? O que que deu? Entendeu? Você tem que ter vamos dizer, uma análise total para saber se compensa ou não. Então, muitas coisas, por exemplo, muitos lugares, muitos comércios, muitas indústrias, elas decaíram, entraram em decadência, faliram, pediram concordata. Algumas, vamos dizer, nesse período atual, né, que nesse problema de pandemia que nós temos, que aconteceu de tudo. Mas em períodos normais, o que, que acontece? Às vezes a pessoa perdeu o negócio dela. Mas por quê? Primeiro, que está localizado no lugar errado, e segundo, a pessoa, quando faz a sua numerologia, ela tem que fazer a sua numerologia empresarial, profissional, entendeu? Financeira. Por quê? Ela vai saber exatamente quais são as suas falhas, repito, está vendo? É o lado negativo de novo. As suas falhas para serem corrigidas para que aquilo não aconteça, não ocorra. Uhum. Ô, Delfina, eu vou pegar duas perguntas feitas aqui, eu acho que dá para você responder rapidamente. Uma delas é do Murena. Como é que a gente consegue neutralizar nomes e números ruins de uma pessoa e talvez deixá-la melhor? Como é que faz para melhorar se o nome da pessoa não é bom, condizente com a cidade Bom, que ela nasceu, o então estado? agora vamos entrar num dilema. Qual é? É que é uma coisa Trocar ou que não de eu. nome? Não, não adianta trocar o nome. Eu não sou de acordo em trocar o nome. Você pode criar um nome fantasia para alguma coisa. Ou você troca o nome quando a pessoa é nova, quando a pessoa tem até 12 anos, 14 anos, 17 anos. Por quê? Porque tudo que você tem de nascença, tudo que você tem, são os seus dados de nascença. Então, o que que você precisa aprender? Você precisa aprender a se conhecer e saber quais são as suas dificuldades e quais são as facilidades que os números promovem sobre você que podem driblar aquele lado negativo. Então, é um estudo de autoconhecimento, entendeu? Esse autoconhecimento é que vai gerar o seu sucesso, que vai melhorar a sua vida. Ah, muita gente já mudou de nome. Eu conheço vários, tem vários artistas que mudaram de nome, vários políticos mudaram de nome, e nada mudou. Por que não muda? Porque o comportamento da pessoa é aquele. Se ela não mudar o comportamento dela, não vai adiantar nada. Ela anexar um L, anexar um C, anexar um B, entendeu? Você pode, Uhum. por exemplo, quando você tem, vamos dizer, você tem um nome longo, né? Então, vamos supor, você chama Hugo Rocha, né? Você tem Santos Rocha. hein? Hugo Desculpa. Santos Rocha. Então, você tem o Santos. Ah, mas o meu Isso. nome artístico é o Hugo Rocha. Mas o que você precisa conhecer? Você precisa conhecer o Hugo Santos Rocha, para que ele haja de acordo com aquilo que você pretende fazer. Então, você Certo. tirou o nome do meio, ok? Você tirou o nome do meio. Agora, Uhum. quando, por exemplo, uma outra pessoa, né? Muita gente às vezes vem aqui e fala, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, então, às vezes eu pego, uma das pessoas que eu já
troquei o nome, mas eu engoli o H. Entendeu? Eu tirei o H da pessoa, mas usei o resto do nome dele. Eu só tirei para definir porque ele tem um nome forte. Então, ele tinha um nome forte de uma determinada área que não condizia, ficava até engraçado chamar o cara, entendeu? Daquela forma, dentro da posição profissional dele. Então, mudamos. Agora, você anexar um L, mas tudo que você for fazer de mudança, a pessoa tem que ter consciência daquilo que ela é. Se não tiver, não adianta nada, não resolve nada, entendeu? É a mesma coisa que não fazer absolutamente nada. Então, já que não quer mudar, então não faça. Entendeu? E quem usa apelido? Tem uma pergunta aqui da Benucci. E a pessoa que usa só apelido na vida, influencia alguma coisa ou não? Influencia pouco. O apelido, assim, só aquele apelido, não influencia tanto. Entendeu? Eu sempre digo, ela vai influenciar naquela ação, daquele momento, mas não é uma coisa assim sólida, tá? Não é uma coisa sólida. Porque eu vou te dar uma outra explicação para clarear esse assunto. Vamos supor que você, por exemplo, você é um jornalista. Então, você está usando esse Hugo Rocha. As suas tendências, em termos de personalidade, da sua postura perante uma câmera, perante uma televisão, ou de sua entrevista, são os valores do nome Hugo Santos Rocha. Entendeu? Então, esse nome que você está usando é um nome, faz parte do seu nome, mas é um nome fictício. Então, como todos os artistas também. Então, você vê vários artistas com um nome totalmente diferente do que ele é o nome artístico. Mas quem é ele? É o nome artístico ou é o nome de nascença? Como ele age? Como é que ele é na profissão? Ele é o nome, ele é com as características do nome artístico ou, na verdade, da composição do nome de nascimento? Então, eu digo para você, a atitude que ele tem perante as câmaras, perante as atitudes, a forma como ele se apresenta, é único e exclusivamente do referente ao nome original dele. Entendeu? Perfeito. Então, é só para chamar atenção. Para você chamar atenção como nome artístico, você pode dar o nome artístico, que seja adequado, entendeu? Que favorece as coisas boas que ele já tem, que ele já possui. Você entendeu? Vamos falar então de numerologia. Você citou o meu caso. Eu disse no começo que eu ia mostrar para o pessoal como é que é a numerologia que você faz, mas eu peço que você depois a gente detalhe um pouco como é que é o atendimento. Você enviou para mim a numerologia e disse que eu poderia imprimir, fazer um livrinho e tudo mais. Eu optei por deixar no iPad. Acho que a luz está um pouco forte, mas o pessoal está aqui, ó. Numera. E aí ela coloca tudo, numerologia, com meu nome, data de nascimento, o estado que eu nasci, a cidade e o país, que é o Brasil, República Federativa do Brasil. E aí você traz uma série de números, número 7, número 11, 19, enfim, tem uma série de números, isso da numerologia pessoal. Tem um número específico aqui, vamos pegar qualquer número aqui, o número 7 que você traz, não, o número 9. Você trouxe o número 9 na minha numerologia, que diz que eu tenho, que fala sobre sabedoria, capacidade de discernimento de certo e errado, enfim. Como é que é feita a numerologia de maneira específica agora? Como é que a pessoa recebe a numerologia quando você faz? No caso, você fez a minha nas vésperas do meu aniversário como um presente. Muito obrigado, agradeço aqui publicamente. E como é que é feita essa numerologia? O atendimento que você faz, porque a gente teve uma live, nós conversamos pessoalmente, você me apresentou cada um desses números e me detalhou ele de maneira bem, bem específica, mas eu quero que você fale para o pessoal como é que funciona isso. Bom, Hugo, todos esses números que você tem, como é que é feito? Né? Já explicamos anteriormente quais são os dados que você necessita para montar isso. Quando, por exemplo, você diz assim o número 9 que surge aí,
que é em termos de sabedoria, discernimento, de estabilidade, de conhecimento nato, entendeu? Esse número, desculpa, na verdade eu não entendi muito sua pergunta. Me repete, por favor. Como é que funciona? A gente falou dos números, eu mostrei como é que é a numerologia. O pessoal deve ter visto aqui, eu vou mostrar como é que funciona. Opa, a luz está um pouco forte. São vários números, e nesses Sim, números apresentam características sim, que cada um número traz. No caso, o número 9, sabedoria, prudência e retidão. Um outro aqui, o 19, fala de casamento, alma gêmea e realizações. Especifica como é que funciona o seu atendimento e como é que você faz, explicando para as pessoas, para que elas saibam como é que é. Eu recebo a numerologia com todos os meus números e você apresenta o que cada um desses números significa. É isso que eu quero que exatamente. você... A pessoa faz, ela manda todos os seus dados, a gente faz todo esse estudo detalhado. Essa pessoa, ela vai escolher que tipo de atendimento ela quer. Então, se ela quer somente o book, só a numerologia, né? Ou se ela quer a numerologia com o atendimento de esclarecimento. Então, quando é com atendimento, cada um tem seu valor. Quando tem atendimento com esclarecimento, a gente faz via Skype mesmo, e onde a pessoa ela recebeu essa numerologia dela, ela vai ter uma semana e pouco para ela ler, entender e marcar as suas dúvidas. Então, aí vamos dizer, olha, Delfina, normalmente eu marco após 15 dias o recebimento do texto, né? De todo esse book, todo esse trabalho. E aí a gente pode conversar. Então, ela tem mais ou menos uma meia hora para conversar comigo, então ela tem essa possibilidade de esclarecer todas essas dúvidas, né? É assim que isso funciona. Perfeito. Vamos já pegar o gancho nessa questão do atendimento, depois eu volto para algumas outras perguntas finais. É. Como é que tem sido o atendimento durante a pandemia? Você tem muita gente procurada, porque as pessoas ficam em dúvidas do destino delas, né? A gente não sabe, muita gente perdeu emprego, muita gente fechou negócio, gente abrindo negócio, investindo em coisas diferentes. Como é que tem sido? Procura, a mesma procura que eu tinha anteriormente. Não subiu e não desceu. Dizia assim, olha, é, aumentou esse negócio, tal. Não, está igual, entendeu? Está estável da mesma forma que sempre ocorreu durante todos os anos e durante todo o ano. Então, são pessoas que realmente estão... O que eles mais procuram atualmente? Para você entender, as pessoas mais procuram o lado empresarial, o profissional e, por último, o afetivo. Entendeu? Então, e quem procura mais? Quem são as pessoas que mais procuram? Para você ter uma ideia, a maioria das pessoas que procuram são homens. Ah, mais do que É, mulheres? mais do que mulheres, porque eles estão voltados para um assunto profissional deles, de empresa, de trabalho, de composição de dinheiro, entendeu? Que ponto vai tomar, abro essa empresa, não abro, fecho a outra, não fecho, entendeu? Então, é mais nesse aspecto que o pessoal tem procurado. As mulheres também, do lado profissional, muito, também, muito, de tipo de negócios que elas podem investir. Hoje existem coach do não sei o quê, coach mas não sei o quê, coach mas não sei o que lá, entendeu? Um monte de coach e ninguém, na verdade, tem base. Eu vejo que tem muita gente fazendo coach e não sabe nada, entendeu? Porque não tem uma bagagem. Então, eu fiz o curso de coach com tal fulano e agora estou dando o curso de coach de não sei o quê. Então, eu fico meio assim, sabe? Meio preocupada com essas coisas. Você Mas faz uma orientação diferente, de maneira matemática, objetiva, precisa, e nem se apresenta como coaching, né? não tem nada a ver, entendeu? É uma coisa muito. É muita fantasia, é muita, por exemplo, querer ganhar dinheiro fácil, entendeu? A minha numerologia é uma coisa séria. Muita gente que já se consultou comigo
e deixou depois da primeira consulta, nunca mais quis falar comigo. Aí ela volta dali a 2, 3 anos, porque eu disse coisas as quais a pessoa tomou como ofensa, entendeu? Porque, na verdade, eu sou meia dura, na verdade. Porque eu tenho que falar a realidade para a pessoa, para ela realmente acordar, entendeu? Eu não posso passar a mão na cabeça. Ela está pagando por isso. Ela quer saber quais são as dificuldades dela. Então elas falam, não vou mais lá, não sei o quê, blá, blá, blá. Dali a 2 anos vem com o rabinho entre as pernas e vem dizer, ai, Delfina, você tinha razão, eu não tomei essa atitude, não sei o quê e tal. Entendeu? Então, eu não sou de fazer fantasia. Se eu tiver que falar fantasia, eu não vou fazer numerologia nunca, porque fantasia, numerologia não é fantasia, é realidade. Ô, Delfina, eu quero aproveitar então, a gente tem um tempinho, antes da gente fechar, tem como você contar rapidinho como é que. Adoro a história que você conta sobre o momento em que a sua atuação como numeróloga ganhou destaque em São Paulo e aí você se tornou Delfina tal qual como conhecemos. Aquela história que você me contou de uma senhora que te procurou, sem nomes, só para retratar a história. Você pode falar para a gente rapidinho? Posso. É daquela pessoa em relação ao casamento, é isso que você está se referindo? O filho, a questão do filho. Tá. Então, na verdade, por exemplo, eu sou uma taróloga também muito boa, tá? Eu me considero uma taróloga excelente. Não utilizo, vamos dizer, são poucas as pessoas que eu atendo para o tarô. E nessa ocasião, logo depois que a gente comentou, lá no começo da nossa conversa, falei dessa pessoa a qual me impulsionou a fazer, a estudar mais em numerologia e me voltar mais para esse lado. Essa pessoa me levou a isso, uma outra pessoa me indicou, falou, Delfina, por que você não faz uma experiência para ver se você consegue ler dessa maneira que você lê os números? E porque, na verdade, o tarô são números também, entendeu? São números. E aí, eu falei, tá bom, vamos tentar. Aí eu atendi uma senhora, já estava atendendo algumas outras pessoas, mas eu fazia isso por esporte, porque eu, na verdade, eu administrava, fazia a área econômica da empresa que era do meu pai, uma empreiteira. Então, não tinha nada a ver com fazer alguma coisa nesse sentido, entendeu? Eram duas coisas assim. Então, para mim, não era muito normal eu estar fazendo isso, entendeu? Eu falava, meu Deus, de empresária eu vou passar a ser não sei o quê, né? Taróloga, numeróloga. Bom, enfim, eu fiz essa experiência. Aí comecei a atender algumas pessoas e chegou um belo dia, essa pessoa chegou lá e queria saber, fundamentalmente, quer dizer, a preocupação dela era um novo casamento. Então, ela já tinha se casado a primeira vez, divorciado, ficou casada a segunda vez, ela ficou viúva, e agora ela estava preocupada, com 70 e poucos anos, de casar a terceira vez, né? Não queria ficar sozinha. E aí ela perguntou como é que seria a vida dela. Então, quando eu abri o tarô, eu olhei para a carta do tarô, ela tirou a primeira carta, foi o imperador. E eu olhava para a carta, parecia que a boca desse imperador mexia. Eu falava, gente, eu estou ficando doida, né? Para mim já era tudo surreal, entendeu? Para mim é tudo surreal. Então, fechei o tarô de novo, fiz para ela cortar de novo, ela abriu de novo, ela tirou de novo o primeiro imperador. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu peguei o baralho, embaralhei, dei para ela de novo, ela abriu o baralho, de novo, falei, a senhora abre, corta e me tira uma carta. Aí ela abriu. O que aconteceu? De novo o imperador. Eu falei, não é possível. Aí eu lembrei da conversa do seu Assis, que ele falou, olha para o número, vê o que te vem na cabeça. Fala o que te vem na cabeça. E aí eu comecei, eu olhava para a carta e eu fui falando o que vinha na minha cabeça.
E, na verdade, quem era esse rapaz? Esse rapaz era o filho dela que tinha falecido, e cobrando da mãe uma atitude em relação às irmãs e ao pai dele, né, que era do primeiro casamento, ao pai dele do comportamento que ela tinha tido durante anos, tendo afastado as filhas do pai e ter tentado também afastar o filho do pai. E que o pai se sentia muito ressentido com isso, porque ele perdeu o amor dos filhos, porque ela Certo. não deixou os filhos conviverem com essa pessoa, com o pai. Ele morreu de câncer, teve um câncer da cabeça e disse para ele, falou um monte, né? Falou, não me lembro. Eu sei que basicamente essa é a composição, mas teve muitas outras coisas. E essa senhora começou a chorar, chorou, 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 chorou. E ela falou assim, você citou aí várias vezes o nome de uma pessoa, ao qual disse para você que eu não conhecia. Essa pessoa é a minha nora, a esposa do meu filho. E aí você vê, ela era tão assim. Bom, enfim, essa senhora saiu de lá, fez tudo o que o filho fez tudo que, por exemplo, foi pedido. As pessoas do convívio dela, as filhas, os amigos, etc., falaram, gente, como é que essa pessoa mudou dessa maneira? E foi aí que começou tudo, quer dizer, começou a vir gente de tudo quanto é lado, entendeu? Um monte de gente. E que queria uma consulta, queria consulta de tarô, porque também fazia numerologia, via o pessoal de não sei o quê, veio o pessoal da Rosa Cruz, veio o pessoal de não sei mais aonde. Então, várias pessoas. Até que um dia eu fui chamada para o Colégio dos Magos, que é a sede em São Marino. E lá, vamos dizer, eu desenvolvi todos esses outro aspecto de numerologia, de tarô e de conhecimentos mais profundos. É isso. Assim que Perfeito. começou, né? Delfina, Oi. a sua história é incrível. Eu acho que tem pouco tempo, o Instagram permite só 1 hora de live, senão a gente ficaria 2 horas e meia, 3 horas Não, mas aí falando. a gente faz uma outra, não tem problema. Agora Claro. 1 hora já é o suficiente, né? Ó, eu quero agradecer. Antes da gente finalizar, eu vou contar para o pessoal como é que eu conheci a Delfina, foi por acaso. Eu conheci a Delfina numa situação inusitada, vamos dizer assim. Eu fui no lançamento de livro em São Paulo, e era o lançamento do livro da História da TV, do Flávio Rico e do Vanucci. Estava na fila com a prima minha, Zilma, em São Paulo, e fiquei conversando com um amigo da Delfina, que eu não sabia quem era a Delfina e também ela não tinha chegado até o momento. Ele estava na fila, eu não vou falar o nome daquele seu amigo, a gente deixa entre nós. Mas eles estavam conversando, a Delfina se aproximou, começou a conversar com ele, e aí ele nos apresentou e ficamos ali por várias horas até que chegasse a nossa vez de receber o autógrafo no livro. Daquele momento em diante, a gente estabeleceu um contato, uma conversa. Eu fiz entrevistas com ela em outros jornais em que eu atuei. E daí, então, passaram-se, são 3 anos daquele... Vamos fazer 3 anos agora em novembro, Nossa, que a olha gente que se beleza. conhece. 3 anos. E é incrível, porque todas as vezes que eu me encontro com a Delfina, é sempre um aprendizado. Obrigado pela live, mas eu quero que você fale como é que a gente faz para ter atendimento. O pessoal que nos assiste pode te procurar onde? Onde te encontra? Pode Onde procurar pelo e-mail atendimento número @gmail.com. Hoje Atendimento, disponibiliza. tá? Atendimento número @gmail.com. A pessoa manda o e-mail, passa os seus dados, aí a gente mostra, vamos dizer, a forma como é, a forma de pagamento, etc. e tal, ela escolhe qual a numerologia que ela quer e pronto. E vamos nós. Ok? Perfeito. Ó, eu vou deixar então o e-mail da Delfina. Ela também escreve no Hoje Mais Araçatuba todas as semanas com a numerologia diária. E vou falando um pouco mais sobre a Delfina. A gente volta para conversar uma outra oportunidade. Delfina, 15 segundos que a gente resta. Obrigado. Agradece o pessoal aí também. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo.
E espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas. Na próxima, quem tiver dúvida,